Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia, gente. Vamos começar, então? Bom dia. Por favor, desliguem os áudios. Explicando. Então, vamos lá, gente. Pessoal, por favor, desliguem os áudios enquanto a professora está explicando. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Abram a apostila de vocês na página 3. Página 3. Influências indígenas e portuguesas. A nossa cultura, né, a cultura brasileira, ela é formada pela influência de muitos países, né? Muitos países influenciaram a nossa cultura presente e grande parte dela está presente as características indígena e portuguesa. Indígena, porque foram os primeiros habitantes do nosso país, e portuguesa, que vieram para o Brasil e colonizaram, conforme vocês conhecem a história. Então, nós temos um quadro que foi pintado em 1922 que ilustra como teria sido a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Eu quero que vocês respondam, são questões baseadas na imagem e no conhecimento que vocês têm. E no conhecimento que vocês têm sobre a história do Brasil. Respondam a página 3 e a página 4. Página 3 e página 4, pessoal. 10 minutinhos para vocês responderem essas duas páginas. Ô, Pro, Sim. então, eu só queria te avisar que semana que vem eu vou estar viajando e na terça eu vou estar no carro. E eu só queria te avisar que eu não vou poder participar da aula porque vai estar sem internet. Ok. Então vamos lá, pessoal. Página 3 e página 4.
Vamos lá, então. Abram aí a apostila de vocês na página 3, para a gente fazer a correção. Só um minutinho, gente, que eu tô abrindo a apostila aqui e deu uma travadinha, tá? Vamos lá, pessoal, página 10. Examine o quadro que ilustra o encontro dos portugueses que aqui chegaram com os indígenas que aqui viviam em 1500. 1. Observe as diferenças entre a apresentação pessoal dos portugueses e dos indígenas. Então, nós já estudamos o que é apresentação pessoal lá no primeiro bimestre. A apresentação pessoal é o quê? O que é? Quem poderia responder? É o modo como as pessoas apresentam o que elas estão usando, vestindo, roupas e acessórios. Você poderia imaginar que que ideias um grupo formou do outro apenas observando os enfeites, o cabelo e tudo que normalmente chama a atenção? A. Qual foi a imagem que os indígenas formaram a respeito dos portugueses? Alguém gostaria de responder? Pode falar, Lorena. Que os portugueses tinham vindo de um lugar muito chique pelas roupas, enfeites e os cabelos. Pode ser, muito bem, né? Então, que eles vieram de um lugar talvez frio, por conta das roupas, né?
Na verdade, os indígenas tiveram uma dificuldade maior de conseguir formar uma opinião, porque eles não conheciam nada daquilo. Então, para eles, aquilo não era nem bom nem ruim, era desconhecido. Então, na verdade, para eles foi difícil formar uma opinião, né? Agora, que imagens os portugueses formaram dos indígenas? Aí já é mais fácil. Alguém gostaria de responder? Pode falar, Lorena. Eram pessoas pobres pelas roupas que eles usavam. As roupas eram muito simples. Na verdade, eles mal usavam roupas, né? Não usavam roupas, eles usavam alguns acessórios que para cobrir algumas partes do corpo. Então, na verdade, pode ser pobre, pode até ser, mas selvagens, né? Imaginou que fossem pessoas selvagens. Gente, vocês sabem, eu não sei se algum professor comentou com vocês, mas agora a participação na aula, ela vale ponto, tá? É um ponto que vai sendo somado e depois ele dá um ponto extra para vocês, tá bom? Então, eu vou chamando os alunos e aí a participação correta, né, da questão vai valer um ponto para ser somado na média. Então, a Lorena, ela já ganhou esse pontinho hoje. Próximo, eu quero a Luna. Luna, como você imagina que os portugueses e os indígenas se comunicavam, já que não falavam a mesma língua? Luna? Bom, não dá para ficar esperando, tá, gente? Tem que ser jogo rápido. Depois. Posso responder, Pro? Não, eu vou chamando, tá? Arthur Civolani. Arthur, como você imagina que eles conseguiram se comunicar? O Arthur Civolani é o Arthur Lima, Lopes ou Moda, gente? Ou Aquino? Lopes. E aí, Arthur? Eu acho que eles... Rapidinho, o que você escreveu aí? Essa eu não entendi, aí eu pulei. Próximo, Gustavo. Quem não responde perde o pontinho, tá, gente? Gustavo, como você imagina que os portugueses e os indígenas se comunicaram, Gustavo? Acho que por sinais, mas por sinais foi. Por gestos e sinais, gente. Isso aí, né? Não precisa nem pensar muito. Se comunicavam por gestos e por sinais. Muito bem. Próximo. Quem que é esse Free Fire? Oi, Sor, é o Lima. Quem é, gente, esse Free Fire? Hã? Sor, Então vamos lá, Arthur Lima. Estou ouvindo. Questão 3. Mais alto, por favor, que está muito baixo. Questão 3. Como você imagina que no Brasil se tenha estabelecido o português como língua oficial, já que os primeiros habitantes falavam outro idioma? Eu coloquei que chegaram pessoas importantes e que só falavam português. Então, os indígenas foram obrigados a aprender o português. Isso, muito bem. Os indígenas foram obrigados a aprender esse idioma. É o Arthur Lima, né? Sim. Muito bem, Arthur. Próximo. Próximo vai ser o Arthur Aquino. Arthur Aquino, você sabe se no Brasil ainda... Arthur Aquino, você sabe se no Brasil ainda existem grupos de índios que falam outro idioma que não português? Sim, Sor. Sim, existe, né? Existe sim. Próximo, o Tiago.
Você sabe se nas escolas frequentadas por grupos indígenas, os alunos estudam seu idioma nativo, Tiago? Não. Não estudam? Depende, tá? Algumas tribos estudam sim. Então, depende da tribo. Algumas estudam. Depois a gente vai ver algumas coisas sobre isso na tarefa de casa, tá? Tá. 6. Gustavo já foi. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Na sua opinião, seria desejável que A. Todos os grupos indígenas falassem somente o português. B. Os grupos indígenas falassem somente seu idioma de origem. Ou C. Os grupos indígenas falassem os dois. Por quê? Maria Eduarda. Os grupos indígenas falassem o português e seu idioma de origem, porque Por eles têm quê? porque eles têm direito de aprender o português, mas não teria necessidade de falar somente português, podendo falar seu idioma de origem. Muito bem, Maria Eduarda. Excelente. Agora, Gabriela. Gabriela, você conhece palavras de origem indígenas incorporadas ao português no Brasil? Conhece alguma? Sim. Pode falar, Gabi. Mingau. Isso. Tem muitos nomes de cidades também, né, pessoal? Muito bem, Gabi. Próximo. Como que é? Como que é o nome? Ela disse mingau, mas você pode... É resposta pessoal. Nossa, nunca ouvi. Próximo. Luísa Bernardes. Luísa, você conhece costumes incorporados ao estilo de vida brasileiro? Quais? Ô, Pro, eu acho que a gente herdou dos índios a parte da culinária e também sobre a culinária eu disse que a gente herdou deles comer muito peixe, muitas comidas que eles comiam a gente come e tá na nossa cultura. Isso, né? O milho, a mandioca, né? São coisas indígenas. Muito bem. Escrevam aí no final da página 4, corrigido oralmente, 6/8. Corrigido oralmente, 6/8. Bom, realidade e ficção. Realidade são coisas baseadas em fatos reais. Ficção são coisas inventadas, tá? Vocês irão ler o Diário de um Grumete, que é página 5, 6, 7, 8, 9, e vão começar a responder a página 10 e 11. E 12, tá, gente? 10, 11 e 12. Na verdade, até a 13, tá bom? Até a página 13. Então, leitura e responder até a página 13, tá? Vocês têm até o finalzinho da aula de hoje para fazer essas atividades. Então, até a página 13, ok? Podem fazer. Desliguem os microfones, tá bom? Para não atrapalhar os colegas. Pro, você tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Que eu entrei de novo porque meu áudio tinha travado. Tá, é para fazer até a página 13.
Eu tô ouvindo você bem baixinho, seu áudio tá super baixo. Ô, Pro, Sim. não vai dar mais pra eu fazer na câmera de vídeo porque o meu celular descarregou e o computador não tem câmera. Ok.
Professora, eu posso tirar uma Sim. dúvida que eu vi no Moodle que tinha uma atividade de português. Pode Sim, eu fazer ia- ela numa folha avulsa, copiar no caderno? Sim, eu ia comentar sobre isso agora no finalzinho da aula. Pessoal, agora vocês terão, não toda semana, tá? Vai ter semana que tem, semana que não tem, uma atividade extra de gramática, tá? Eu comecei a atividade fazendo revisão do conteúdo, tá bom? Então, as próximas atividades das próximas 4 semanas é revisão de conteúdo, tá? Vocês podem imprimir e fazer na folhinha, ou se preferir, fazer no caderno, vocês que decidem, tá? Mas se for fazer no caderno, tem que ter a pergunta também, tá bom? Eu vou usar essas folhinhas como nota de participação na hora da correção. Então, eu vou dar uma semana para vocês fazerem sempre, e na outra eu corrijo. Foi colocada essa semana, certo? Semana que vem eu vou corrigir, tá? Então, vocês sempre vão ter uma semana para fazer. Eu não sei se a gente vai corrigir na aula de terça ou de quinta, depende do nosso tempo, tá bom? Mas façam, tá? Além disso, não se esqueçam do livro literário desse bimestre, que é o Como Nascem as Estrelas, da Clarice Lispector, tá bom? Podem começar a leitura, que a atividade 10 será a provinha, tá? Alguma dúvida, gente, sobre essas atividades ou sobre o livro? Não? Então, pessoal, quem não terminou de fazer as atividades que eu passei hoje, termine, que na aula de terça-feira que vem, eu já vou começar fazendo a correção, ok? Então, tá bom. Então, vamos encerrar a aula e aí a gente continua na terça-feira. Fiquem com Deus. Oi? Você não vai mandar o dever 40? Mandar o quê? O dever 40? Se apareceu a casinha, fazer a tarefa, tá bom? Apareceu casinha, fazer tarefa. Tchau, pessoal. Fiquem com... Até terça. Até segunda, né? Que a gente tem uma aula extra na segunda também. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fran. Tchau, tchau. Se cuidem.